Ó, vamos falar sobre um assunto sério. O que acontece quando aquele documento que deveria ser a bússola financeira de uma empresa, na verdade, aponta para o perigo? Pois é, hoje a gente vai desvendar os riscos que ficam escondidos nos balanços patrimoniais, um dos pilares mais importantes e, olha, às vezes bem enganosos do mundo corporativo. E a pergunta que fica é essa, né? A gente pode mesmo confiar de olhos fechados nos números? Num mundo que é, vamos dizer, obcecado por dados. Até que ponto a gente pode só aceitar o que nos apresentam? Confiar sem questionar é seguro de verdade? E aí que mora o perigo. Pensa só: decisões de bilhões de dólares, grandes investimentos, concessão de crédito, tudo isso se baseia nesses relatórios. Só que, como a gente vai ver, eles nem sempre contam a história toda. Então, para a gente entender onde é que estão as falhas, primeiro a gente precisa entender o básico, a fundação. O que é exatamente um balanço patrimonial? Bom, a melhor analogia é pensar numa fotografia. É isso. O balanço captura a saúde financeira da empresa num dia específico, sabe? Mostrando o que ela tem, o que ela deve e o que de fato pertence aos sócios. É um retrato daquele momento. Só que é aqui que essa nossa fotografia começa a mostrar suas limitações. Imagina uma foto que pode ser retocado. As regras da contabilidade, elas permitem diferentes interpretações, muitos valores são estimativas, não são certezas, e o mais importante, a foto não mostra o que aconteceu um segundo depois que foi tirada. Um evento super importante no dia seguinte? Pois é, ele não vai aparecer ali. E quando essas limitações são usadas de propósito, com má fé, aí a gente entra no território das fraudes. E olha, a história corporativa está cheia de exemplos disso. Casos como Enron, Parmalat e aqui no Brasil o Banco Pan-Americano mostram que nem mesmo empresas gigantescas e auditadas estão imunes, viu? Elas usaram balanços maquiados para criar uma ilusão de sucesso que, no fim, desabou de forma espetacular. E só para a gente ter uma noção da escala do desastre, 14 bilhões de euros. Esse foi o tamanho do rombo que a Parmalat escondeu. Um valor que não só quebrou a empresa, mas abalou a confiança em todo o mercado financeiro europeu. A prova de que a confiança cega pode ser fatal. Então, a pergunta que importa é: quando os números mentem, quem é que realmente paga essa conta? A resposta é: de alguma forma, todo mundo. É um verdadeiro efeito dominó. Os investidores perdem suas economias, os credores levam calotes que podem gerar um risco para o sistema inteiro, os funcionários perdem seus empregos, assim, da noite para o dia, e o mercado como um todo sofre com a crise de confiança. O estrago é enorme. Ok, diante de tudo isso, como se proteger? A resposta é adotar uma postura mais investigativa. Não basta ler o balanço, é preciso analisar com um olhar crítico. E esse kit de ferramentas aqui é essencial. Sabe aquelas letras miúdas, as notas explicativas? Elas revelam os detalhes por trás dos grandes números. Analisar indicadores financeiros, comparar com o histórico da própria empresa e com os concorrentes, tudo isso pode acender um sinal de alerta para alguma coisa estranha. Mas mesmo com todas essas ferramentas, tem um último ponto que talvez seja o mais importante de todos. Números não existem no vácuo. O contexto é tudo. Pensa bem, a realidade de uma empresa pode mudar completamente da noite para o dia. Uma crise econômica, uma nova lei, uma tecnologia que vira o jogo. De repente, aquele balanço de 6 meses atrás vira peça de museu, não reflete mais nada da situação atual. E essa frase resume a ideia central perfeitamente. Confiança é fundamental para o mercado funcionar, claro, mas ela tem que vir sempre acompanhada de uma boa dose de ceticismo e de análise. É o melhor jeito de tomar decisões mais seguras e se proteger. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Da próxima vez que olhar para um balanço, a pergunta mais poderosa não é o que esses números estão dizendo, mas sim o que eles não estão dizendo. É nessa pergunta que mora a verdadeira chave para uma análise inteligente e, claro, para a proteção.